Senhoras e senhores deputados, caros colaboradores ao serviço desta reunião, damos assim as boas-vindas à ANAFRE, na pessoa dos senhores vice-presidentes, Olga Freire, Jorge Amador e Nuno Fonseca, a quem agradecemos a presença nesta 13ª Comissão, Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, em duas audições, uma primeira a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, no âmbito da proposta de lei 42, que entretanto já foi transformada em lei, mas que, de acordo, portanto, com este requerimento, terá o Grupo Parlamentar do PSD 5 minutos, que foi a entidade que apresentou o requerimento, depois terão 5 minutos para a resposta e depois haverá uma ronda única de 3 minutos cada um dos grupos parlamentares, que depois se segue a intervenção da ANAFRE no tempo semelhante à intervenção dos membros. E, sem grandes demoras, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Sr. Deputado, julgo que é a última audição. Ainda não é, é a penúltima audição neste âmbito. Muito bem. 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, agradecer aos nossos convidados por terem acedido a estar aqui nesta nossa sessão. É sempre muito agradável para nós todos quando pessoas oriundas do poder local aqui vêm dar informações, prestar esclarecimentos a esta Assembleia, em particular para aqueles, e são muitos nesta sala, que tiveram ou ainda têm responsabilidades autárquicas. E, portanto, é com muito gosto que aqui os vemos, para, no fundo, nos dizerem aquilo que queríamos que nos viessem aqui explicar. Tem a ver com este processo de aprovação de uma lei, atualmente já a Lei 24A, que antes era o projeto 42, até ficou engraçado, porque basicamente os algarismos são os mesmos, mas ao contrário, por mero acaso, que mexe na nomenclatura das unidades territoriais portuguesas, criando mais 2 NUTS 2, mudando municípios de umas NUTS 3 para outras NUTS 3, diretamente com as freguesias. Isto não tem implicação, sabemos bem isso, mas há uma coisa que nós esperávamos, nós PSD esperávamos, de um processo que se quer bem feito, é que fossem cumpridas as normas desse processo. E uma parte dessas normas diz, perante alterações no território, devem ser pedidos pareceres atempadamente e devem ser tidos em conta esses pareceres, naturalmente é para isso que eles são pedidos, não é só para ficarem registados, devem vir aqui esses pareceres que são obrigatórios da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. A Associação Nacional de Municípios Portugueses já aqui esteve e basicamente confirmou aquilo que nós todos já sabíamos, que é o parecer até foi pedido à Associação Nacional de Municípios uns dias, pouquinhos, diga-se de passagem, antes da aprovação a correr desta lei no final do ano passado, por motivos que foram atendidos pela Câmara, e daí ter votado favoravelmente a lei, mas este processo foi assim repentino. Não houve muito tempo para estudar coisa nenhuma e a Associação Nacional de Municípios realmente foi-lhes pedido um parecer, mas esse parecer acabou por vir já depois da lei estar aprovada e em vigor. Eles fizeram ainda há pouco, chegou há pouco, pouco mais de um mês, que veio o parecer da Associação Nacional de Municípios, um bocadinho só para cumprir as normas, já sem grande possibilidade de ter efeito sobre o processo legislativo em questão. A pergunta aqui, muito simples, e aquilo que gostávamos de perceber por parte da ANAFRE, é se, tal como com a Associação Nacional de Municípios, se este parecer foi pedido à ANAFRE, se foi emitido, eu não consegui encontrá-lo, até fui ao site da ANAFRE eu próprio ver, se, ainda que fora de horas, percebo que, já sendo fora, se foi pedido também como a da Associação Nacional de Municípios, terá sido já demasiado tarde, mas se foi pedido, se não foi pedido, e se nos podem fazer chegar o parecer no caso dele existir. Porque no caso dele não existir, estamos aqui perante uma violação grave do processo de produção de leis em matérias que implicam com o território.
e nenhum de nós nesta sala gosta de se ver associado a processos de aprovação de leis que não seguem as regras, não são by the book, como dizem os ingleses. Muito obrigado, era só isto. No fundo, é por isto que vos fizemos aqui vir, e agradeço uma vez mais o terem cá vindo, para nos explicarem se de facto isto foi feito ou não, e como, e quando, e onde é que estão esses pareceres para nós podermos lê-los. Muito obrigado. Presidente da ANAF, Olga Freire. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da 13ª Comissão, a Sra. Deputada Isaura Moraes, e na sua pessoa cumprimento todos os deputados presentes nesta sala, e respondendo diretamente à questão que coloca a ANAF, posso lhe dizer que foi recebida na ANAF no dia 16 de dezembro de 2022 um pedido de parecer sem prazo de emissão de parecer, e que a ANAF respondeu ao parecer no dia 4 de janeiro. Portanto, quando respondeu ao parecer, já a lei estava aprovada e até publicada em Diário da República, uma vez que saiu ainda em dezembro. Relativamente ao processo de aprovação de lei, eu tenho que confessar aqui nesta comissão que muitas vezes, ou algumas vezes, são pedidos pareceres à ANAF quando ou já foram liminarmente indiferidos o processo normal de criação de lei, ou muitas vezes em prazos que não é possível sequer responder, porque quando nos dão 2 ou 3 dias para fazer a avaliação de uma proposta de lei ou de decreto-lei e não há tempo para responder, automaticamente a ANAF não pode fazer o seu trabalho devidamente. Posso dizer, por exemplo, que ainda na segunda-feira chegaram à ANAF, eu não quero mentir, mas são pelo menos 4 pedidos de parecer para dia 13, portanto, de segunda a segunda, são 8 dias, sobre esta questão que está agora em cima da mesa, que tem a ver com os arrendamentos e com a habitação. Portanto, não é possível, num tão curto espaço de tempo, fazer uma avaliação correta de alguns diplomas que chegam à ANAF para avaliar. É lógico que não é justo que assim seja, e falando agora especificamente desta alteração, dir-se-á que isto não tem diretamente a ver com as freguesias. Não tem, mas devia ter. Não tem, mas devia ter, até porque, estando em causa neste momento o acesso das freguesias a fundos comunitários e sendo as CIM a decidir a aprovação ou não das candidaturas das freguesias, as freguesias nem sequer participam na eleição das CIM e, portanto, diria até que é a única Assembleia Municipal onde os presidentes de junta não participam, é nessa. E, portanto, parece-me que está na altura, senhores deputados, e com todo o respeito, de se calhar revermos a organização das CIM e até das CCDRs, uma vez que as freguesias não têm assento nas CCDRs, a não ser como representantes da ANAF, e se calhar está na altura de se rever esta forma de trabalhar. Portanto, não mexe diretamente com as freguesias no momento, mas vai passar a mexer diretamente nas freguesias. Sra. Presidente, neste momento. Muito bem, muito obrigada, Senhora Vice-Presidente. E entramos na ronda única e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, na pessoa do Sr. Deputado Pedro. Desculpe. Pois é. Maria da Luz Rosinha. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria-me tirar a palavra. Cumprimento os representantes da ANAF, é um prazer tê-los aqui como sempre. As freguesias são de grande importância e reconhecida para o funcionamento e desenvolvimento do país. E eu diria o seguinte, o PSD tem dramatizado esta questão. Em todas as intervenções acrescenta-se sempre alguma adjetivação em relação àquilo que o Governo fez, que o Governo devia ter feito, nada. O que eu quero dizer, aliás, eu estava aqui em tom de brincadeira a dizer ao Sr. Deputado Barbosa de Melo que ele podia ter ali uma gravação da apresentação do requerimento, porque já não tem imaginação que chegue para acrescentar o que quer que seja em relação àquele assunto. E isto agora é com todo o carinho que eu estou a fazer esta observação e sabe isso. Pronto. Agora,
dizer assim, poderia ter sido melhor, poderia ter sido, e vimos ao longo das diversas audições, e particularmente da audição do INE, que a audição do INE ontem foi de grande importância, vimos que o processo poderia, embora tivesse que ficar concluído no fim do ano, e isso ficou claro para todos nós, o processo poderia ter começado. Ele começou muito cedo, mas a parte final foi à pressa. No entanto, também verificámos uma coisa, quer através do parecer da Associação Nacional de Municípios, e hoje acabámos por aqui ouvir a Associação Nacional de Municípios, que introduziu aqui outras questões, que sendo absolutamente pertinentes, só vem dizer que os próprios municípios não estiveram atentos àquilo que estava a acontecer, o envolvimento da ANAFRE, e pela boca da senhora Vice-Presidente Olga Ferreira, nós tivemos a oportunidade aqui de perceber que a ANAFRE sente que precisa de mais espaço de emissão de opinião e de participação direta, e nós concordamos com isso. É um processo que se desenvolve, diria, à parte, não é um processo que tenha a ver com este. É uma constatação que a ANAFRE vem a fazer em função de determinadas situações com que é confrontada. Pronto. E por isso eu diria que, em relação a este assunto, pode-se, a partir desta conversa até, e deste encontro, vir a acolher alguma posição da ANAFRE face às outras sedes de discussão. Quanto a isto, efetivamente não tem uma ligação direta com as freguesias e, como tal, gostamos muito de os ver, mas é para outro momento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Firmino Marques. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar os representantes da Associação Nacional de Freguesias, 3 vice-presidentes da Associação, aqueles que em proximidade estão mais perto do povo e da população também, num assunto que obviamente traz todo o interesse a esta Assembleia. A justificação do requerimento do PSD no âmbito da PPL número 42 procura no mesmo esclarecer a Lei 24A de 2022, de 23 de dezembro, que altera de modo objetivo o modelo tradicional consagrado em diversos diplomas legais relativamente ao associativismo municipal, que impedia que um mesmo município pudesse integrar mais do que uma entidade intermunicipal, criando agora 2 comunidades intermunicipais no território abrangido pela área metropolitana de Lisboa, possibilitando assim que os municípios entreguem, por isso, mais do que uma comunidade intermunicipal. É certo que não se descortinam, por agora, restrições constitucionais que impossibilitem o legislador de poder consagrar no município mais do que uma entidade intermunicipal. Contudo, e porque reconhecidamente existem sub-regiões cujos indicadores de crescimento e desenvolvimento sejam inferiores aos da região NUT 2, em que estão enquadrados, vai este procedimento instituir exceções ou abrir caminho à adoção de medidas similares às que foram adotadas na área metropolitana de Lisboa, tratando-se assim e deste modo o território de forma uniforme? É a primeira questão que deixo. Não se estará à pressa e de forma atabalhoada a introduzirem-se, mas de modo errado, princípios de alteração de configuração administrativa do território que não foram avaliados, exercitando de modo contraprocedente uma confusa espécie de regionalização à medida onde não são ouvidas, como se recomenda para qualquer matéria de interesse parlamentar, as associações representativas dos municípios e das freguesias portuguesas? Eu diria que, não trazendo mais adjetivação, trago um ditado bem português: marinheiro que vai para o mar, prepara-se em terra. Não seria recomendável, por uma questão de equidade, mesmo que para tratamento de fundos comunitários, que fossem ouvidas as associações representativas do poder local, com a audição efetiva de todos os municípios e a elaboração de estudos necessários à completa caracterização do todo nacional? Certamente, e é consensual, existem situações de municípios e sub-regiões cujos indicadores para o crescimento e desenvolvimento económico são inferiores
aos da região NUT 2, como já vimos hoje aqui, em que estão inseridos, prejudicando-os assim ao nível dos montantes de fundos alocados e taxas de financiamento praticadas independentemente da categoria da região em causa. Bastaria isso para que esta situação merecesse uma reflexão por parte dos organismos do Estado e do governo português. Razão que confirma o ditado, não trazendo adjetivação, mas trago mais um ditado português, de que depressa e bem há pouco quem. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Presidente, uma vez mais, bom dia, cumprimentar os membros da ANAF e, se me permitem, saudar a ANAF em nome da Sra. Vice-Presidente Olga Ferreira, como mulher autarca, e saudar hoje, no Dia Internacional das Mulheres, todas as mulheres autarcas do nosso país. Bom, todos conhecemos o processo, todos conhecemos que, de facto, por força de lei, seríamos obrigados a ter o parecer quer da ANAF, quer da Associação Nacional de Municípios. Existe uma necessidade, no nosso entendimento, de um revisitar do ordenamento do território e da própria organização administrativa, que poderia ir também até à forma como os órgãos locais são eleitos, mas isso não é contas para este rosário. O que estamos aqui a falar foi de algo que foi feito e que todos nós conhecemos o processo. Mas agora, o que é que fazemos? A lei está publicada, já está em decreto, já está em Diário da República, e perceber o que é que estamos a fazer. Na última audição, e eu vou repetir a pergunta, na última audição que aqui estivemos hoje, com a Associação Nacional de Municípios, o Sr. Vice-Presidente tentou um número dizer que o pedido de inconstitucionalidade, obviamente, só pode ser pedido por determinadas entidades ou então 10% dos deputados. Todos sabemos isso. A questão é, os senhores dizem muitas vezes, e a senhora ainda recentemente foi eleita vice-presidente dos autarcas sociais-democratas, e dizem diversas vezes, estamos aqui em representação do nosso partido. Ora, estando em representação do vosso partido, quer o PS, quer o PSD que gerem, quer a Associação Nacional de Municípios, quer a ANAFRE, têm mais do que 10% dos deputados. Tencionam pressionar os vossos grupos parlamentares para que seja revisitada ou que seja revista a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, ou aceitamos que o que aconteceu aqui foi um erro claro no processo legislativo, que houve um princípio de responsabilização de todos os grupos parlamentares, que percebemos que, caso contrário, se não tivéssemos aceito aquilo que estava em cima da mesa na última sessão plenária de 2022, colocaríamos em causa, inclusive, fundos europeus para o território e que estaríamos a ser irresponsáveis na sequência de uma irresponsabilidade clara do Governo. Há uma irresponsabilidade clara, que aliás o Partido Socialista dá a mão de imediato, porque nessa própria sessão o Partido Socialista coloca uma alteração à PPL do Governo, e por isso sabia exatamente o que estava a acontecer. Mas e agora? E agora o que é que vamos fazer? Porque não vale a pena dizermos que o processo, eu já o disse também durante estes dias, o processo foi mal conduzido, o processo legislativo foi mal feito, mas agora o que é que fazemos? Pretende a ANAF fazer algo? Todos sabemos, não vale a pena puxar o número do seu vice-presidente, que também é do PSD, puxar o número e dizer, eu até pedia, mas eu não posso, podem pressionar o grupo parlamentar e o PSD requerem constitucionalidade. E eu gostava de ver a fazer isso. Gostava de ver, não por prejuízo do território, mas para percebermos de uma vez por todas, estamos a bater na mesa, vamos então resolver o problema de uma vez por todas. Portanto, nesta última audição, aquilo que lhe queria perguntar, já percebemos, o parecer chegou fora de tempo, existia uma visão por parte, para terminar, Sr. Presidente, existia uma visão por parte do Partido Socialista na altura que dizia que bastava ter sido iniciado a vontade do pedido de parecer e que esse foi pedido antes da lei ter sido votada em plenário e ter sido à especialidade e depois votação global no plenário, votação global final, mas perceber se é um caso arrumado, se pretendem Vossas Excelências, como Associação Representante das Freguesias, instar junto da Assembleia da República ou do Governo uma reestruturação e uma reorganização e, de facto, repensarmos para que estes processos não possam acontecer, ou se pronto, aconteceu, arroz queimado e agora faz-se arroz novo, porque este já está e é lixo e não se pode fazer absolutamente nada, que era isso que gostávamos que não voltasse a acontecer. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores vice-presidentes, representantes da ANAF, temos três intervenções, têm até 9 minutos. Podem vir e comentar. Eu vou ser muito rápida, não tinha pensado intervir antes dos meus colegas por uma questão de justiça, mas vou ter que o fazer porque fui interpelada diretamente pelo Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Deputado, eu estou aqui na qualidade de
representante das 3.091 freguesias de Portugal. É verdade que sou vice-presidente, aliás, a primeira vice-presidente de freguesia nos ASD, mas mais verdade do que isso, ou tão verdade como isso, é que eu estou aqui em representação da ANAFRE, e a ANAFRE é apartidária. E, portanto, eu estou aqui a defender os interesses das freguesias, que estão acima dos interesses do meu partido neste momento, neste fórum. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer sobre a sua interpelação direta é isto. E o assunto que o senhor me colocou da inconstitucionalidade não foi sequer abordada em sede da ANAFRE, e, portanto, eu não me vou pronunciar sobre essa matéria. Posso lhe dizer também que, não disse anteriormente, que acho que neste tipo de legislação deverá sempre existir um estudo prévio e, como é óbvio, dar tempo às entidades que são representativas do poder local de se manifestarem. E o nosso parecer até não é contra que haja alteração legislativa. Agora, nós estamos aqui para trabalhar com todos, para que o dia-a-dia dos autarcas de freguesia e, acima de tudo, das suas populações seja cada dia melhor. E é isso que vamos continuar a fazer com calma e sempre que possível, buscando consensos, porque também nós, no nosso Conselho Diretivo, fazemos isso diariamente e acredito, Sr. Deputado, que às vezes é muito difícil, mas temos conseguido. Muito bem. Ao Sr. Vice-Presidente. Muito bem. Sim. Sr. Presidente da Comissão, eu queria cumprimentá-la a si e permita-me também cumprimentar todas as senhoras deputadas, porque hoje é um dia, obviamente, um dia feliz para todos, porque é o Dia Internacional da Mulher, portanto é muito mais lado que aquilo que às vezes as pessoas pensam do dia, e queria manifestar, obviamente, um voto de amizade para com todas as mulheres portuguesas e não só. Sobre as questões que estamos aqui hoje a discutir, julgo que a minha colega vice-presidente foi muito clara. Nós recebemos um parecer a 16 e demos no início do ano. Ainda por cima estamos a falar de 16 de dezembro, não é? Natal, Ano Novo, mas pronto, tentámos cumprir os prazos. O problema aqui é um problema que o Parlamento também e o Governo têm que nos ajudar, é que pedir pareceres e depois dar prazos curtos, às vezes com os prazos até já ultrapassados, não vale a pena fazer pedidos de pareceres. Quer dizer, eu acho que isso é formalidade a formalidade e isso não funciona num Estado de Direito. Sobre a questão que foi colocada agora pelo Sr. Deputado Bruno Nunes, a Olga respondeu na parte que lhe diz respeito, naturalmente, porque foi colocada a questão à Olga diretamente, até considerando as suas responsabilidades políticas, mas também de vice-presidente da ANAFRE. Mas eu diria o seguinte, relativamente a um tema destes, a grande questão é, nós estamos a criar NUTs em Portugal, foram mais 2, nós estamos a criar tudo, estamos a valorizar o papel das CIMs, mas, por sua vez, não estamos a valorizar o papel das freguesias portuguesas. E esta aqui é a grande questão. Quer dizer, podem criar tudo o que quiserem, mas se nos deixam de fora, não nos estão a valorizar. E esta aqui é a questão de fundo. Portanto, nós precisamos de ver o papel das freguesias portuguesas cada vez mais valorizado. Então, desculpem, relativamente às CIMs, elas vão ter um papel preponderante relativamente ao processo de candidaturas relativamente às freguesias no 2030, pela primeira vez. E nós ficamos de fora. Isto é a mesma coisa que comprar um jogador para um clube e ele ir jogar para o outro. É isto que estamos a fazer. Ou seja, não nos podem fazer isto definitivamente. Nós ou somos parte do poder local, a igualdade de circunstâncias, como diz a Constituição da República Portuguesa, é a freguesia, é o município e é a região. Agora, sempre que há coisas de substância, nós ficamos de fora. E esta é de substância. É pôr as CIMs a decidir sobre coisas, sobre aspectos fundamentais relativamente às freguesias. Eu acho que esse é que é o bónus da questão. Relativamente às questões da inconstitucionalidade, a minha colega já respondeu, nós não apreciámos o assunto, nem sequer estava na ordem do dia. Naturalmente, não somos indiferentes, que vivemos num Estado de Direito. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Dou a palavra também ao Sr. Vice-Presidente Nuno Fonseca. Bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados. De
facto, eu gostaria só também de frisar, e não me sentiria bem se não viesse aqui dizer isso. De facto, o nosso parecer, o parecer que a Associação Nacional de Freguesias também emite, já sabemos as condições do mesmo, portanto não valerá a pena falar muito mais sobre isso, é um parecer, de facto, para nós muito amargo, pelo facto do que disse aqui o meu colega anterior, que é as freguesias estão cada vez mais num processo de capacitação. Fizemos um caminho extremamente positivo para as freguesias nos últimos anos. Eu acho que nós temos que salientar isso claramente. O aumento de algumas verbas disponíveis para as freguesias, a questão dos presidentes de junta terem uma verba disponível para financiar o meio tempo que não tinham disponibilidade e os presidentes de junta poderem estar mais dedicados às suas freguesias, eu acho que isso que é importante. Esta abertura e esta garantia que já existe em muitos fóruns por parte do Governo de que as freguesias irão ser entidades elegíveis a fundos comunitários. Senhores deputados, bastaria nós deixarmos de falar em municípios e falarmos em freguesias e passarmos a escrever na lei autarquias locais e já não faríamos distinção entre entidades. Era simples, era anularmos esta dupla caracterização e estarmos lá com autarquias locais e as freguesias nas suas dimensões e nas suas particularidades e nas suas especificidades territoriais iriam ter a capacidade ou não de ir a fundos, de ir a outros locais onde pudessem arranjar os seus financiamentos e encontrar as melhores formas de gerir os seus territórios. Mas não me sentiria bem se não viesse aqui a esta comissão e ressalvar aquilo que já foi dito pelos meus dois colegas, é que está na hora das freguesias terem assento efetivo nos órgãos de decisão municipais ou a nível de sub-regiões, quer nas CCDRs, quer nas CIMs, quer nas áreas metropolitanas, que não o temos. Não o temos. Fazemos parte de comissões regionais, onde estão 2 representantes da ANAFRE e a representatividade de todos os presidentes de Câmara, quer dizer, uma sala onde estão todos os presidentes de Câmara de uma região e 2 representantes da ANAFRE, compreende-se que o equilíbrio de forças é completamente desigual. E agora, queria aproveitar isto. Este assunto não nos diz respeito diretamente, esta criação desta nova CIM, mas claramente não nos diz respeito porque nós não temos assento, porque se tivéssemos, obviamente, seria um assunto das freguesias. E era isto que eu gostaria de salvar para que no futuro esta preocupação ficasse aqui dita. Muito obrigado. Bem, muito obrigada. Muito obrigada a todos pelas vossas intervenções e esclarecimentos. E, se não se opuserem, passamos já à segunda audição, no âmbito do projeto de lei 231, que aprova a lei quadro da atribuição da categoria das povoações. Dizer que a Comissão recebeu o parecer da ANAFRE e, uma vez que foi um conjunto de entidades, portanto, previsto serem ouvidas no âmbito deste projeto de lei, dava para já 5 minutos para a primeira intervenção à ANAFRE. Pode ser? Bem. Sobre esta nossa segunda audição do projeto de lei que aprova a Lei Quadro de Atribuição de Categoria das Povoações, de facto, foi emitido o parecer da ANAFRE. A ANAFRE não tem nada a opor a este processo, aliás, por aquilo que eu tive a oportunidade de verificar no que está disponível no site da Assembleia da República, fiquei com a ideia que todos os pareceres seriam positivos. Existe um vazio jurídico e, portanto, isto vem colmatar à semelhança do que acontecia com a Lei de Criação, Modificação e Extinção de Freguesias, vem colmatar um vazio jurídico. Parece-me, no entanto, que e isto já não é tanto uma opinião da ANAFRE, é uma opinião da Olga, nem sequer é partidária, mas eu vou, todavia, dizê-la aqui. Eu tenho algumas dúvidas quanto ao número de eleitores para a elevação de uma povoação à cidade, quando se fala unicamente em, se eu não estou enganada, 8.000 eleitores. Se estamos a criar novos critérios, ou se estamos a adequar os critérios à nova realidade, também temos que pensar em duas coisas. É verdade que nós no interior poderemos eventualmente, ou nos territórios de baixa densidade, podemos ter territórios com 8.000 eleitores que justifique elevar-se a cidade, mas
Reparem, eu não querendo ser muito bondosa, diria que 8.000 eleitores nós nas grandes cidades às vezes temos num bairro e, portanto, parece-me que não queremos que um nicho de população um dia destes consiga cumprir os critérios para poder pedir a elevação à cidade. No entanto, de uma forma geral, a ANAFRE nada tem a opor a este projeto. Muito obrigada, senhora Vice-Presidente. E dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, pela pessoa do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúde também à ANAFRE e agradecemos também os comentários institucionais e pessoais que nos foram transmitidos. Em grande parte, a preocupação principal nas audições, tendo em conta que o consenso é relativamente generalizado quanto à necessidade de colmatar a lacuna, por um lado, e de voltar a haver um regime enquadrador. E também, relativamente ao diploma anterior, de que ele já estava desfasado nos critérios, pelo menos a nossa perspectiva, a prioridade, caso até depois, noutras fases do procedimento mais tarde queiram continuar a acompanhar com envio de sugestões, é a identificação de critérios adicionais para lá da população. Não nego, isso já discutimos até na sessão anterior, na audição anterior da ANP, foi uma das questões colocadas pelo PSD, se o número de eleitores é efetivamente baixo demais em alguns casos, só que o número de eleitores é apenas um dos fatores, ou seja, a circunstância que descrevi há instantes, ou seja, um bairro poder até ter facilmente um número com essa escala, pode depois não ter os outros equipamentos necessários naquele perímetro para poder garantir a passagem ao estatuto de cidade, caso o queira. E, portanto, focamos mais a atenção no ponto dos equipamentos e da percentagem ou da quantidade daqueles equipamentos que têm que existir para que se possa subir o estatuto e valorizamos até menos a dimensão do critério populacional, até reduzimos pontualmente, precisamente porque, se é certo que a população tem vindo a aumentar, também temos disparidades entre pontos do território em que uma solução de régua e esquadra para a totalidade do território nacional poderia gerar situações em que certos pontos do país ficariam, na prática, bloqueados quanto à possibilidade de aumento, ou seja, de modificação da categoria. Sabemos que esta é uma questão eminentemente simbólica e de autoestima das populações mais do que administrativa, portanto não há consequências orçamentais ou administrativas, quanto muito há consequências heráldicas e pouco mais, mas tem muito a ver com a identidade local dos territórios e também tivemos a oportunidade de dizer isso na sessão anterior, é também um regime facultativo, ou seja, nada obriga a que, atingido um determinado patamar ou preenchidos os requisitos, a determinada localidade ou povoação queira e passe necessariamente por essa razão automaticamente a beneficiar do estatuto diferenciador ou a designação diferenciada que passa a ter. Ou seja, muitas aproveitam precisamente uma determinada leitura das suas tradições e das suas vidas locais para querer continuar a ser vilas, apesar de poderem há muito aspirar à passagem ao critério de cidade. Portanto, fundamentalmente, as questões não são muitas, mas focam-se mais nesta dimensão. Que experiência é que nos podem eventualmente mais adiante depois transmitir adicionalmente, quer quanto a uma atualização, quer quanto ao elenco de equipamentos que são diferenciadores e que fazem com que um determinado núcleo urbano, a partir de certa escala, possa ser merecedor da elevação à vila ou à cidade. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. E ao Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Firmino Marques. Muito bem. Renovo a saudação à Sra. Presidente, aos Srs. Deputados e aos representantes da ANAFRE aqui presentes. No âmbito da PGL 231, em que se aprova a Lei Quadro da atribuição da categoria das povoações, verificamos, ao contrário de outras situações, que existe, de facto, aqui um traço comum entre todas as instituições ouvidas atempadamente sobre esta matéria. Houve a auscultação dos órgãos representativos, quer as Assembleias de Freguesia ou municípios, assim como os executivos municipais ou de freguesia. Esta missão visa recuperar a lacuna criada em 2012, com a Lei nº 22 de 2012, de 30 de maio, que aprovou o regime de reorganização administrativa territorial autárquica, deixando de haver na ordem jurídica portuguesa legislação enquadradora da elevação de povoações a vilas e cidades, que empobreceu o património jurídico nacional, privando o legislador de critérios orientadores na atribuição, ainda que honorífica, da categoria de vilas ou cidades às povoações que, pelo seu desenvolvimento e perfil, o justificam. Com um conjunto de premissas que atualizam os critérios em que, quanto a nós, deveriam ser auscultados para a construção dos mesmos, quer os municípios, mas também as freguesias, embora mantendo o número de eleitores que resultava da legislação de 1982, de mais de 3.000 eleitores
para a classificação como vila ou superior a 7.500 para a classificação de cidades, deveriam mesmo neste pormenor merecer uma reflexão profunda nos dados que nos foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística e quanto à evolução da natalidade em clara regressão no país e em que o ajustamento para números apontados pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território apontam para se poder reganhar em várias áreas, como a natalidade, educação ou habitação, números bem mais ajustados à evolução demográfica, de 2.000 eleitores para a elevação de povoação a vilas e de 5.000 para a elevação de vilas a cidades, aqui nos territórios de baixa densidade. Seria como que uma forma de discriminação positiva das políticas públicas para estes territórios. Já quanto ao preenchimento de 2/3 do conjunto elencado nos designados critérios, estes deveriam merecer uma reflexão séria, tendo em conta os factos reais deste século, merecendo por isso a designação dos mesmos um amplo consenso. Não se compreende que para a elevação de povoações a vilas nas respostas sociais se contemplem e bem respostas para cidadãos idosos ou com deficiência, desaparecendo as mesmas nos critérios para a elevação a cidades, de modo a promover políticas de apoio à natalidade. Numa e noutra circunstância, na elevação de povoação a vila, não se exijam respostas sociais no âmbito do apoio à infância, nomeadamente a existência de berçários e creches para crianças dos 4 meses aos 3 anos de idade, assim como jardins de infância até a entrada no ensino básico. Estas medidas ou critérios seriam um estímulo ao crescimento da população e à sustentabilidade das regiões onde se enquadram. Se, por um lado, é consensual o reconhecimento da categoria histórica de vilas a todas as povoações que sejam ou tenham sido sede do Conselho, o século XXI exige medidas de alcance objetivo, tendo em vista o nosso futuro próximo. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Presidente, uma vez mais, nós tivemos um posicionamento claro que achamos que isto é muito mais do que uma mera designação de vila ou de cidade, porque, até como defensores do municipalismo, consideramos que este colmatar da ausência de lei veio determinar que a parte histórica, cultural e de tradição pode ser respeitada até de outra forma. Sra. Vice-Presidente, não vai levar a mal o que eu lhe vou dizer, mas isto não podemos ser Olívia Patroa, Olívia Costureira. Eu vou-lhe explicar. A senhora, na audição, exatamente, antes desta, disse-me, eu não estou aqui como representante do PSD, estou aqui como autarca e representante da ANAF. E agora aproveitou e disse, eu agora não vou falar enquanto representante da ANAF, vou falar como Olga. Portanto, agora eu pedia à senhora Presidente Olga, Presidente da Junta de Freguesia, membro da ANAF e também do PSD, que nos explicasse aquilo que nós estávamos à espera, que o parecer pudesse ser construtivo e depreendendo que, obviamente, tem pouco tempo, muitas vezes, e acredito que tem pouco tempo, era que viesse de uma forma construtiva, porque aquilo que foi transversal a todos os partidos, ao que me recordo da discussão que tivemos, que até foi liderada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves em plenário, foi que praticamente todos estamos de acordo, que iríamos discutir depois em especialidade aqueles que seriam os critérios para tornarmos, de facto, esta lei mais justa e mais clara. Seria importante aqueles que tanto dizem que não são ouvidos, que agora, nesta fase de relatório, ou de parecer, peço desculpa, que nesta fase do parecer nos viessem a dizer que consideram, para além de estarem de acordo ou não, porque aquilo que vem em sumo do vosso parecer é dizer estamos de acordo, pronto, ou estão de acordo, mas, parece o polígrafo, verdadeiro, mas. E o mas era dizer, mas consideramos que devem ser tidos em linha de conta este ponto. E assim ficaríamos esclarecidos que o posicionamento era da ANAF, não era nem dos eleitos do PSD, nem do PS, nem da Presidente Olga, nem da Presidente da Junta. E ficávamos claros em relação a este processo. Portanto, já percebemos que estamos de acordo com a lei, gostava de lhe deixar uma pergunta, que era perceber quais são os critérios que a ANAF considera que são válidos para, passa a redundância, podermos validar uma candidatura ou um processo que não é obrigatório para uma vila ou uma cidade. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Senhores representantes da ANAF, portanto, temos 9 minutos, até 9 minutos de intervenção. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu, por acaso, acho que este assunto desta proposta de lei
é um bocadinho mais ampla do que o simples identificação de vilas ou de cidades. Ali o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pedia-nos exatamente esse contributo. Nós, deputados, nós estamos a falar claramente, e desculpem-me trazer aqui a visão, se calhar é por isso que nos chamaram cá, a visão do autarca de freguesia. Isto é um bocadinho mais importante do que o título. Nós estamos a falar de coesão territorial. E o que eu pedia aos seus deputados era que até fossem bastante mais amplos nas necessidades para que determinado território, ou os critérios para que determinado território consiga ser vila ou ser cidade, porque muitas das vezes nós falamos de orgulho das populações. Eu posso dar aqui um exemplo muito prático, eu e o Sr. Deputado Carlos Braz, que cumprimento porque faz parte da minha cidade, nós fazemos parte da mesma cidade e somos de freguesias diferentes. Há cerca de 30 anos, Rio Tinto teve um processo de separação de uma da parte do território, a freguesia de Baguinho do Monte, que criou um processo de separação. E, coincidentemente, passado muito poucos anos, foi criada a cidade de Rio Tinto, que engloba a freguesia de Rio Tinto e a freguesia de Baguinho do Monte. Este processo uniu os dois territórios. Hoje em dia, durante estes anos todos, a freguesia de Rio Tinto e de Baguinho do Monte comemoram o aniversário da cidade. Ou seja, o processo de separação foi quase anulado, ou qualquer questão de anulação foi anulado pelo título honorífico que uniu novamente as duas freguesias. E nós, quando falamos de territorialidade, nós quando falamos de diversificação dos territórios, eu acho que muitas das vezes nós atribuirmos um título de cidade, um título de vila a determinados territórios é mais uma questão de orgulho das populações, é uma questão de se manterem no local, é uma questão de dinamização territorial. Por isso eu achava que na altura que o nosso país tanto precisa de discutir as questões do interior, as questões desta desorganização, e desculpando uma palavra, que existe no posicionamento das populações no nosso país, cada vez mais inclinadas para o mar. Eu penso que esta proposta de lei que vem resolver uma lacuna que existe, eu penso que isto nós devemos ser um bocadinho mais amplos, mais latos e pensar isto desta forma. De que, às vezes, porque isto é um título honorífico, isto não traz nenhuma vantagem financeira, não traz nada, mas se calhar traz orgulho às populações, traz identidade, traz territorialidade, e eu acho que isto é que deve ser importante, e eu acho que os seus deputados deviam pensar isto, muito mais importante do que ter lá o equipamento A ou B. É muito mais importante isto é muito mais importante a questão da identidade e do orgulho do que o equipamento A ou B. Disse. Muito obrigada. A palavra ao Sr. Jorge Amador. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, queria dizer várias coisas. Primeiro, quando nos pedem para dar a opinião sobre as coisas, nós não temos problema nenhum dar um parecer geral e depois aqui em sede, se necessário, ir um pouco mais longe. Eu julgo que é pouco aceitável colocar alguns critérios que depois, critérios esses que não dependem da freguesia na qual se pretende que passe a vila. Por exemplo, vou dar dois exemplos. Postos CTT. Acham que isso é um critério que deve estar na proposta? Não depende de nós. Assim que a empresa CTT quiser, tira de lá o posto. Acham que isto é um critério? Não pode. A empresa privada, cotada em bolsa, quando quiser, acaba com o posto. Mas mais, extensões de saúde, muito importantes nas freguesias. Mas de vez em quando fecham. E a culpa é de quem? É do poder local? Não, é de quem gera o país, seja quem for, é o governo. Portanto, colocar condições destas, em termos de critérios, são soluções que depois só acabam por arranjar problemas na criação desse estatuto, neste caso, de vila ou outro. Depois, não faz sentido aumentar o número de eleitores para criar este tipo de vilas, porque, como foi dito e bem, tratam-se de questões simbólicas e de reconhecimento de identidade local. Ou seja, não tem qualquer efeito prático no Orçamento de Estado. Portanto, esse alibi que é criado, que os autarcas são as pessoas que só querem dinheiro, isso acaba. Porque o que está aqui em causa é uma questão simbólica e de identidade local. Portanto, os números do país relativamente à população, salvo raras exceções, e felizmente que as há, não vai no sentido do crescimento da população. Vai no sentido contrário. Então, aumentar os números para quê?
Nós temos é que os reduzir. Ou seja, temos que... A realidade do país aponta noutro caminho, noutro sentido. É preciso medidas, mas até essas medidas estarem implementadas, até estarem em vigor, até terem consequências práticas e até termos mais população, vai um tempo que não é assim tão pouco como isso. Depois, nós relativamente a este tipo de situação, nós achamos que faz todo sentido. Portugal, apesar da sua dimensão, que não é muito grande, como sabemos, mas é um país bonito, como nós costumamos dizer, temos muito orgulho nele, temos muito orgulho, mas nós temos uma história de identidade local muito rica, que deve, essa sim, pesar muito a quando das decisões sobre a criação, nomeadamente das vilas. Era só. Bem, muito obrigada e dou a palavra. Só para terminar, posso só... Olga Freire. Dizer que subscrevo aquilo que foi dito pelos meus colegas, apesar de, eventualmente, pode parecer que aquilo que o Jorge agora disse vai um bocadinho contra a sugestão que a Olga fez no número de eleitores. E dizer ao Sr. Deputado Bruno Nunes que eu não entrei em contradição quando falei em Olga, porque a Olga é Presidente de Junta e a Presidente de Junta faz parte também das 3.091 freguesias. Agora, eu tentarei sempre neste fórum não falar pela Olga PSD, porque não é nessa qualidade que aqui estou. E o senhor, ao bocado, interpelou-me enquanto Vice-Presidente dos Autarcas Social-Democratas. E enquanto Presidente de Junta, que estou desde 2013, e enquanto membro da ANAF, indicada pelo PSD, de facto, eu tentarei sempre neste fórum dar o contributo da ANAF, consensual, mas também, sempre que for possível e me for dada essa oportunidade na Assembleia da República, como já o fiz noutras discussões, de dar a opinião da Olga autarca. Senhor Deputado, diga lá, Sr. Deputado. Sr. Presidente, só para esclarecer, não interpelei a Olga, a Vice-Presidente do PSD, com todo o respeito pela Olga, só para citar, interpelei a Sra. Vice-Presidente e disse que, sendo também a autarca, obviamente, e representando um grupo de autarcas, e visto que esses autarcas representam mais do que 10%, os autarcas não, esse grupo parlamentar representa mais do que 10% nesta Assembleia, podem os autarcas eleitos pelo PSD instar o seu grupo parlamentar a requerer a inconstitucionalidade, correto, se tivessem coragem para tal. Obrigado. Ficou percebido por todos, senhor Deputado, nós percebemos. Muito bem, damos assim por encerrada também esta audição. Caros colegas, à Associação Nacional de Freguesias, agradecer mais uma vez, em nome desta 13ª Comissão, desejar-vos também continuação de bom trabalho e aos senhores deputados, até logo e continuação de um dia feliz para todos, para os homens e para as mulheres.